Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, de saúde, com a graça de Deus, que possamos dar continuidade à nossa aula de história hoje, né? Nós paramos lá no capítulo 106 e nós vamos estar falando sobre serviços públicos e garantia do bem-estar. Então vamos lá. Como a prof acabou de falar, né? Nós vamos estar falando sobre serviços públicos e a garantia do bem-estar. Então, para iniciar, vamos falar sobre, agora que você já sabe um pouco mais sobre o que é algo público, vamos pensar sobre o que os governantes devem fazer para administrar bem os interesses públicos, ou seja, os interesses dos cidadãos. Você sabia que para atender às necessidades da população, o governo tem a obrigação de oferecer alguns serviços? Então, gente, quais são os tipos de serviços que os governantes, né? Que tipos de serviços você acha que são de responsabilidade dos governantes? Nós temos uma vasta fala sobre que tipo de serviços são de responsabilidade dos governantes. Vou dar uma sugestão para vocês. Temos, por exemplo, transporte público, educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura adequada para atender a todos, né? Isso são alguns exemplos que a prof está passando para vocês, tá? Então, lá no final da nossa aula, a prof vai estar colocando um videozinho para que vocês estejam assistindo esse vídeo e tendo uma noção melhor do que é de responsabilidade dos governantes para com nós, né, com as pessoas. Esses serviços são itens essenciais na construção do nosso bem-estar, isto é, para termos condições de sobrevivência, segurança e conforto. Por serem direcionados aos interesses coletivos, são chamados de serviços públicos. Alguns deles são tão importantes que estão associados, inclusive, aos direitos humanos, tá? Em sua opinião, quais serviços são importantes para a sua cidade? Discuta com os seus colegas e com o professor e depois registre as ideias. Gente, o que vocês acham, na opinião de vocês, quais são os serviços mais importantes para a nossa cidade? O que vocês acham que é mais importante para termos em nossa cidade aqui? Um exemplo, por exemplo, iluminação pública, saneamento básico, esgoto. Temos um N de ideias e de exemplos para que possamos colocar asfalto das ruas, não é mesmo? Então é isso aí, galerinha. Para manter o bem-estar das pessoas, os governantes têm de disponibilizar alguns serviços para a população. Mas de onde vem o dinheiro que possibilita isso? Gente, nós já havíamos falado nas aulas passadas sobre IPTU. Gente, quando temos que pagar a questão do IPTU, que é anual, não é mesmo? Esse dinheiro de IPTU que nós pagamos para a prefeitura são para que sejam feitos os serviços de saneamento básico para nós, né? Então vem a cobrança de impostos, com o que é arrecadado, o governo pode investir e promover ações nos espaços públicos e assim garantir a qualidade dos serviços essenciais para a população, além de financiar a infraestrutura. Os impostos possibilitam o pagamento de funcionários públicos para que eles desempenhem esses serviços. Quais serviços você acredita que devem ser públicos em sua cidade e por quê? Gente, o que eu quero falar para vocês é fazerem uma reflexão do que é necessário para compor o bem-estar da população, ou seja, o que é necessário para compor o bem-estar nosso.
né? O que vocês acham que deveriam ser feitos? O que vocês acham que nós poderíamos estar cobrando dos nossos governantes, né? Porque sabemos que a questão da desigualdade social é um dos problemas relacionados a esses serviços, né? Então, o que eu quero é sondar de vocês, entender de vocês sobre a qualidade de serviços públicos, né? Qual é a falta de infraestrutura que temos em nosso município, né, de Peixoto de Azevedo, tá? Então, afinal, quais são os principais serviços públicos oferecidos a nós? Alguns dos principais serviços públicos são relacionados à coleta de lixo, educação, saúde, segurança, saneamento básico, transporte, locais de lazer e, mais do que tudo, a justiça, né? Para que a sociedade como um todo se sinta assistida, esses serviços devem atender diretamente a toda a população. Por exemplo, na área da educação, devem ser oferecidas escolas, creches e bibliotecas públicas. Já os locais de lazer, como praças e parques, devem ser mantidos em condições de uso, limpos e iluminados. O mau funcionamento de um desses serviços acaba comprometendo o outro, o que pode colocar em risco o bem-estar e até mesmo a vida das pessoas. Aí está mais um exemplo do bem-estar para nós, né? Você utiliza ou já utilizou alguns desses serviços públicos em sua cidade? Conte para a turma como foi ou foram as experiências. Gente, se vocês já utilizaram, escrevam aí no caderninho de vocês, tá? Podem estar copiando essa pergunta de número 4, tá bom? E colocando o que vocês já utilizaram, se vocês já utilizaram alguns desses serviços públicos, ok? Serviços públicos no Brasil. Quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, havia pouca preocupação em garantir esses serviços para as pessoas que viviam aqui. Os colonos pagavam muitos impostos para a coroa portuguesa e era ela que determinava como seriam utilizados. A maior parte era investida em Portugal, consequentemente, nossas vilas e cidades foram crescendo de maneira não planejada e os serviços para a população eram precários em vários setores. Com isso, podemos dizer que os colonos tinham mais preocupação com seus espaços privados do que com os espaços públicos, tá? Por exemplo, era muito comum ver escravos levando baldes com fezes e urina para despejar nos rios ou no mar. Não havia grandes cuidados com o despejo de lixo ou com o esgoto. Afinal, alguns hábitos e noções de limpeza ainda estavam começando a acontecer na Europa e ainda demorariam a chegar no Brasil. Gente, então nessa época, na época da coroa, infelizmente os brasileiros, né, as pessoas as quais viviam no Brasil nessa época, eles não tinham essa questão de saneamento básico, tá? Não tinham esgotos, era tudo a céu aberto, como aqui na leitura disse, os escravos, eles coletavam as fezes, né, em baldes, tanto fezes quanto urinas, e despejavam nos rios ou no mar. Então, tanto é que em São Paulo nós temos o rio Tietê, que eu acredito que desde essa época venha passando por esse tipo de problema, né? Que os lixos os resíduos acabam sendo despejados dentro desse rio e acabam infectando muito, né, as águas. O que é saneamento básico? Saneamento básico é o nome que damos para as medidas públicas de cuidado com o lixo, a água e o esgoto, como o esgoto encanado, coleta de lixo, tratamento de água e etc. Então, são itens muito importantes para a preservação da saúde das pessoas, pois garantem a higiene dos locais e evitam a proliferação de várias doenças. Então, aqui nós temos nessa imagem aqui, olha só, quando não havia saneamento básico, a população se livrava das fezes da urina de suas casas, jogando os baldes nos rios e no mar.
Essa gravura foi publicada em 1861 na Semana Ilustrada, tá? Então, é como a prof falou, infelizmente, nessa época nós não tínhamos, ou seja, as pessoas daquela época não tinham essa questão de saneamento básico. E algumas mudanças, né? A vinda da corte portuguesa. Ameaçado por uma provável dominação do imperador francês Napoleão Bonaparte, o príncipe regente Dom João decidiu transferir a sede administrativa de Portugal para o Brasil. A vinda da família real e sua corte para cá, em 1808, foi um marco para a então colônia em vários sentidos, inclusive para os serviços públicos, tá? Após breve passagem por Salvador, a família real se instalou na cidade do Rio de Janeiro, local que foi o maior alvo de transformações dos serviços públicos. Então, a chegada da família real transformou o Rio de Janeiro, que passou a ser a sede da monarquia portuguesa. E as medidas tomadas por Dom João VI pretendiam melhorar as condições de saúde e de segurança da cidade, além de ofertar mais bem-estar à população. O governo pretendia melhorar a imagem da cidade e, para isso, investiu na construção de vários prédios, na pavimentação de ruas e na contratação de funcionários que cuidassem da segurança e fiscalizassem os hábitos de higiene em locais públicos. Ou seja, foi depois de um certo tempo que começou a existir essa questão de cuidados com as nossas cidades, né? Aqui nós temos uma fala: a polícia da corte está multando todos os que jogam restos de comida aqui. Eu sei, proibiram meus escravos de jogarem dejetos pela ponte. O que são dejetos? Eram as fezes, né, e urinas. E ontem soube de um homem multado por jogar entulhos em um terreno. Olha só como foram as mudanças, ou seja, como foram acontecendo as mudanças, né? Então, são tantas transformações. Para que tanto? Por que tanta transformação? Para o bem-estar da população, né, gente? Então, observe o diálogo e responda. Por que os homens pareciam tão surpresos com a situação descrita na ilustração? Vou aqui dar uma sugestão de resposta para vocês, tá? Eu espero que vocês compreendam que jogar comida ou lixo em locais públicos, na época, era um costume das pessoas. E não havia preocupação com isso, né? Foi o que aquele senhorzinho de bigodinho preto ali estava falando, né? Então, ele não imaginou que pudesse haver um problema, né? Aí, na pergunta de número B, está falando assim: você acha que naquele momento o governo queria ensinar bons hábitos por meio de campanhas de educação ou de punição? O que vocês acham? Gente, sugestão de respostas. Então, nós temos que perceber que as medidas de repressão aos hábitos existentes, como a aplicação de multas, sobrepunham-se às possíveis medidas de educação e de conscientização. Então, eram possíveis medidas, né, de educação e conscientização de um todo. Essa próxima página aqui, a 109, nós vamos deixar para continuar na próxima aula, tá? Agora a prof vai estar colocando para vocês um pequeno vídeo, tá? Para que vocês estejam assistindo. Deixa eu ver aqui se eu acho esse vídeo. Só um momento, por favor. Eu tenho que abrir ele primeiro. Então, aqui está. Olá, pessoal. Hoje nossa aula vai falar sobre os serviços públicos. Serviço público nada mais é do que um conjunto de atividades e serviços ligados à administração estatal, através de seus agentes e representantes, mas também exercida por outras entidades, mesmo que sejam particulares, sempre visando promover o bem-estar à disposição da população, para a fruição direta por seus membros individualmente. Essas atividades prestadas pelo Estado e municípios para a sociedade
são desempenhadas pelos funcionários públicos que estão integrados nas entidades governamentais, tais como entidades político-administrativas, de direito público e de segurança pública. Serviços públicos tendem a ser considerados essenciais para a vida moderna e suas provisões universais, para serem garantidos por razões morais, e algumas estão até mesmo associadas aos direitos humanos, como o direito à água. No Brasil, são considerados serviços públicos essenciais tais como educação, saúde pública, polícia, planejamento urbano, limpeza pública, ruas asfaltadas, urbanização pública, entre coleta de correspondências, esgoto, saneamento e a pintura de meios fios e conserto de calçadas. No momento é só e até a próxima aula. Então, meus amores, como a prof falou, né, ali, como vocês puderam ver, falava-se de saneamento básico, falava-se sobre o que nós precisamos para que possamos ter mais higiene, né? Ou seja, não bem higiene, não é essa a palavra exata. É para que possamos ter ruas limpas, para que possamos ter não ter esgoto a céu aberto. Então precisamos do saneamento para isso, tá? E além de iluminação pública e vários outros itens, tá? Quero deixar aqui um grande beijo a vocês, desejar tudo de bom para vocês e amanhã continuaremos, tá bom? Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.